Bom dia, meu nome é Túlio E meu nome é Stefano Bretas. e nós vamos apresentar sobre o Big Data. Primeiro, imagine o volume de informações que uma pessoa carregava 30 anos atrás. No máximo, uma agenda telefônica, algumas anotações em papel e seus cadastros em serviços e órgãos públicos. Hoje, qualquer jovem com um smartphone carrega muito mais do que isso. Fotos, vídeos, músicas, uma infinidade de informações que cresce cada vez que, por exemplo, ele acessa sua rede social favorita. A grande diferença é que toda essa informação nova proveniente das mídias sociais, dos blogs, vídeos, geolocalização, lojas de e-commerce e diversas outras fontes em uma forma de texto ou imagem não é estruturada, ou seja, não é organizada. É uma mistura de diferentes tipos de informação. Big Data é o termo que descreve imensas quantidades de dados que são úteis no nosso dia a dia, dentro dos negócios, nas relações estratégicas, nas decisões empresariais e em todo o nosso ciclo. O grande desafio é descobrir como gerenciar e analisar todo esse volume de dados que cresce infinitamente todos os dias. Mais do que isso, entender esses dados e criar ferramentas para gerar mais experiência, produtividade, consumo e novos serviços. Para se ter uma ideia, esses dados não estruturados representam 85% das informações com as quais as empresas lidam hoje em dia. O conceito de Big Data ganhou força a partir dos anos 2000, quando o analista Doug Leney decidiu desmembrar Big Data em 3 Vs. Os 3 Vs são volume, velocidade e variedade. O primeiro V, de volume, se resume na grande quantidade de dados que são armazenados, obtidos através de transações comerciais, redes sociais, sensores, dados transmitidos máquinas a máquinas, porém no passado não era tão fácil. Sem o auxílio de programas como Hadoop, que hoje auxiliam no Big Data, não seria possível a gestão dessa quantidade imensa de dados. No Big Data, o segundo V, os dados têm necessidade de fluir em alta velocidade para que possam ser processados em todas as partes do mundo ao mesmo momento. Eles têm que ser processados em tempo hábil, para que isso se torne algo produtivo para as empresas dentro das relações comerciais e tudo. Os métodos de transferência de dados presentes hoje são tags RFID, sensores, celulares, e o terceiro V é variedade. Os dados podem ser obtidos de diversas formas, dentro de vídeos, áudios, e-mails, sensores, cotações de bolsas de valores, transações financeiras. Na prática, a tecnologia permite analisar qualquer tipo de informação digital em tempo real. Claro, para isso, já existem técnicas e ferramentas que trabalham com o Big Data, mas ainda é só o início de uma nova era. Toda vez que você deixa seus dados em um site, logo ele é criptografado e se torna um algoritmo. E hoje eu vou falar para vocês sobre a importância do Big Data. A importância do Big Data não gira em torno da quantidade de dados processados, mas sim o que você faz com esses dados. Essa análise dos dados permite que você reduza custos para as empresas, reduza tempo de produção, desenvolva novos produtos e ofertas otimizadas e tome decisões mais inteligentes para que os seus negócios melhorem. Já há casos bem interessantes de uso de Big Data. Um exemplo é o FluTrends do Google. Baseado nos dados do seu buscador, a empresa desenvolveu um projeto no qual conseguiu identificar tendências de propagação de gripe antes de números oficiais refletirem a situação. Essa mesma técnica pode ser aplicada para analisar inflação, desemprego e muitas outras coisas. Como dissemos no início, a tecnologia ainda tem muito a evoluir, principalmente no que diz respeito às técnicas de inteligência artificial. Quando você combina o Big Data com a alta potência do Analytics, que já é uma ferramenta conhecida no mercado, você pode realizar várias tarefas relacionadas a negócios, como determinar a causa raiz de problemas e falhas em tempo quase real, gerar cupons no ponto de venda com base no hábito de compra dos clientes, baseado nas informações que você já tem armazenadas, detectar comportamentos fraudulentos de clientes antes que esses comportamentos afetem sua organização.
Aí, Zé, você acha melhor? Se você já usou a função autocompletar do Google, você já viu como funciona uma das estratégias de coleta e análise de dados. Por mais que ele não possa prever exatamente o que você vai escrever, o Google usa automaticamente os termos de busca para aprender o que as pessoas estão mais interessadas em saber. Por isso acaba sendo um reflexo até estranho das questões que afligem a humanidade. O segredo está em como coletar um volume enorme de dados, o Big Data. E dados não faltam, compartilhamos o tempo todo o que estamos consumindo, por onde estamos passando, o que assistimos, o que lemos, quem conhecemos, quem você quer conhecer mais de perto, quem você quer que conheça uma parte sua, que jogo estamos vendo, menos quem está compartilhando isso no Google+. Na saúde, o Big Data é utilizado para realizar e organizar registros de pacientes e planos de tratamento, uma vez que na saúde é necessário que os dados sejam transmitidos em tempo quase real e com uma precisão muito alta. Na manufatura, o Big Data é utilizado para aumentar a produtividade e a qualidade, evitando desperdício e assim maximizando o lucro. E no varejo, o Big Data é utilizado para entender a forma como se deve vender aos clientes, a melhor maneira de se vender aos clientes, a maneira mais eficaz de lidar com as transações e a maneira mais estratégica de lidar com o número de negócios repetidos. A humanidade nunca produziu tantos dados, boa parte deles nos últimos anos. Os mais de 1 bilhão de usuários do Facebook já produziram mais de 300 petabytes de dados, 3 vezes mais informação do que o data continha. São 300 milhões de fotos subidas diariamente, e já existe capacidade de processamento para mastigar esses dados e saber muita coisa. Através de quem são seus amigos e onde você estudou, o Facebook pode sugerir quem foram seus colegas no colégio. Através de quem aparece nas mesmas fotos que você e com reconhecimento facial, sabe com quem e onde você estava melhor do que sua namorada. E juntando mais dados de interesse do que curtimos, músicas que ouvimos e canais de ciências no YouTube que assistimos, as relações podem ser ainda mais reveladoras. Podemos saber agora que se quem estava andando na praça curte Star Trek, provavelmente estava indo em direção à loja de comics e dificilmente tem um pôster do Justin Bieber em casa. Onde posicionar compras no mercado? Para que adivinhar? Teste diferentes combinações e mantenha as que funcionarem mais. Foi assim que empresas de cereais aprenderam onde colocar embalagem, em prateleiras na altura das crianças, com o personagem olhando nos olhos para aumentar as vendas. Foi treinando seu sistema com padrão de consumo que a rede americana Target descobriu como fazer um teste de gravidez. Usando consumidoras que se identificavam como grávidas e vendo o que elas tinham consumido antes de se declararem, descobriram que certos produtos como loção hidratante eram comprados nos primeiros meses. Foi assim que, segundo a famosa reportagem de Charles Duhigg, a loja descobriu que uma garota estava grávida antes do pai dela. Algumas vezes as relações podem ser bem inesperadas. Menções de empresas no Twitter combinadas com análise de texto para saber se quem postou estava xingando muito ou elogiando uma empresa podem predizer quais companhias terão ações na bolsa de valores em alta ou em queda, o que muitos estão usando para planejar investimentos. Claro que isso não precisa ser usado apenas para o consumo. Buscas por termos como febre, dores de cabeça e outros sintomas relacionados à gripe já ajudaram o Google Flu Trends a melhorar a predição de surtos desde 2008. Lojas têm como predizer o que vamos comprar antes mesmo de pensarmos nisso, e o item pode já estar a caminho. Aquela fralda que você não sabia que ia precisar pode vir muito mais rápido se os navios e até trens conversarem automaticamente com as empresas de transporte para avisar que estão a caminho no tempo certo. Nas palavras de Eric Siegel no completo Predictive Analytics, os dados que nós coletamos atualmente nos permitem ver as coisas que até pouco tempo atrás eram grandes demais para enxergarmos.